Esses são soldados russos protestando contra o governo. O motivo do protesto foi porque os soldados não receberam o pagamento que foi prometido para lutar na invasão da Ucrânia. Isso é um sintoma de um problema maior que Vladimir Putin está enfrentando. A economia da Rússia está à beira de um desastre. A Rússia não possui compradores suficientes no mercado internacional para vender seu gás e petróleo para manter seu orçamento. Está precisando desativar temporariamente sua infraestrutura de coleta de energia. E graças aos ataques ucranianos à infraestrutura energética, agora chegou ao ponto em que a Rússia está sendo forçada a importar petróleo refinado de outras nações. É irônico ver que um dos maiores fornecedores globais de energia do mundo está precisando comprar petróleo de outros países. E os impactos estão chegando a um ponto tão crítico que até mesmo pode levar ao colapso da Federação Russa ou, no melhor dos casos, a Rússia terá que ceder parte do seu território para a China para conseguir continuar de pé. Para explicar como isso aconteceu e como as coisas chegaram a esse ponto, precisamos voltar brevemente ao início, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Inicialmente, o plano de Putin era para ser uma missão rápida, onde eles capturariam a maior parte ou toda a Ucrânia em apenas algumas semanas. Esqueça essa história de que a Rússia queria desnazificar a Ucrânia ou manter a OTAN longe de suas fronteiras. O plano da Rússia era fortalecer dramaticamente sua posição sobre o fornecimento e transporte de energia europeus. A Ucrânia tinha recém-descoberto campos de energia, e isso tornava a Ucrânia o maior competidor contra a Rússia, além dos oleodutos de energia que atravessavam o território ucraniano até os mercados na Europa. Capturar a Ucrânia não só teria eliminado essa potencial competidor que ameaçava a economia russa e a transformaria em um ativo, mas também teria garantido a posição de longo prazo da Rússia como líder global em lucros de energia, sem competição. E para tornar o plano ainda mais ousado, a Rússia queria alcançar tudo isso com consequências internacionais mínimas ou nenhuma. Putin precisava manter a Europa e os Estados Unidos fora da luta pela Ucrânia. Putin tinha uma carta na manga. Se as nações europeias apoiassem a Ucrânia contra a invasão da Rússia ou se implementassem sanções contra a Rússia pela invasão, a Rússia simplesmente cortaria suas exportações de petróleo e gás para a Europa. Putin acreditava que as nações europeias eram amplamente dependentes do petróleo e gás russos para manter suas economias e até mesmo suas casas aquecidas, forçando a Europa a ficar completamente fora do conflito, ou a assumir um papel mínimo na melhor das hipóteses. A esperança de Putin era que, cortando o fornecimento de gás e petróleo da Rússia para a Europa para desligar o aquecimento, geradores de eletricidade e outras infraestruturas críticas, poderia forçar economicamente todo o continente europeu à submissão, dando à Rússia tempo suficiente para capturar a Ucrânia, estabilizar a situação internacional e então retomar as exportações de energia para a Europa dentro de alguns anos, com o prêmio de tomar os recursos energéticos da Ucrânia e assegurar seus oleodutos a longo prazo, compensando as perdas econômicas temporárias que Rússia teria. Mas, na realidade, o plano da Rússia saiu completamente pela culatra. O fatídico dia da invasão chegou. As ameaças energéticas da Rússia realmente colocaram medo nas nações europeias, mas no final, as nações europeias escolheram sancionar a Rússia e apoiaram a Ucrânia. A Rússia usou sua carta na manga e realmente desligou seus suprimentos de energia para a Europa para tentar fazê-los recuar. Mas a liderança russa simplesmente não sabiam que eles desligariam seus suprimentos de energia por muito mais tempo do que haviam planejado. Dias, semanas, meses e anos se passaram, e a Rússia só conseguiu atingir uma fração de seus objetivos na invasão. Na época em que Putin provavelmente esperava retomar as exportações de energia para a Europa e restabelecer os cofres russos, a Rússia, em vez disso, não havia conseguido capturar nenhuma região completa do leste da Ucrânia, e a guerra ainda estava em andamento. Mas sabe o que era ainda pior? A Europa havia substituído completamente a Rússia como um fornecedor essencial de energia. E mesmo que a guerra terminasse imediatamente, provavelmente levaria pelo menos uma década até que volumes significativos de exportações da Rússia fossem retomados, se é que seriam retomados.
E o que a Rússia esperava que fosse uma queda econômica temporária para um ganho maior no futuro, está agora se transformando em uma cratera econômica permanente. A guerra que a Rússia esperava que garantisse sua posição futura no mercado global de energia foi, na verdade, o causador de toda a sua desgraça. A Rússia foi substituída por alguns de seus maiores oponentes geopolíticos, incluindo os Estados Unidos, que é seu maior oponente geopolítico em termos gerais, e a Noruega, que é seu maior oponente geopolítico em termos de competição energética. E o dinheiro que costumava ir para o Kremlin agora está indo diretamente para os bolsos daqueles que o Kremlin mais despreza. Então, a Rússia não está apenas perdendo dinheiro, mas seus inimigos estão enriquecendo em seu lugar. E acredite ou não, as coisas pioram ainda mais. Em uma tentativa desesperada de compensar suas perdas, a Rússia realmente só tinha um lugar para onde recorrer: para o leste global, esperando compensar suas perdas na Europa, voltando-se para mercados como China e Índia. Como essas são as duas nações mais populosas da Terra, que estão se desenvolvendo rapidamente e extremamente sedentas por importações de energia, essa era uma boa opção para a Rússia. Mas o problema é que nações como a Índia e a China sabiam que a Rússia não tinha outra escolha a não ser vender para eles. E assim, eles ditaram os termos, exigindo grandes descontos em troca de manter a economia da Rússia quase à tona. Um exemplo de que a economia russa está dependente desses países é a construção do gasoduto de gás natural Power of Siberia 2, que cobriria 1/4 das necessidades anuais de gás natural da China, se concluído. A Rússia tem tentado construir este gasoduto da Sibéria para a China para compensar sua perda do mercado europeu, e está desesperada para concluir o projeto. Tão desesperado, na verdade, que a Rússia começou a construção do seu lado do gasoduto antes mesmo que a China tivesse concordado em concluir sua parte do projeto em território chinês. Ao fazer isso, a Rússia cometeu o maior erro que se pode cometer em uma negociação, que é mostrar ao seu oponente que você precisa mais dele do que ele de você antes mesmo que as negociações tenham começado. E por causa disso, a China está fazendo exigências massivas, até mesmo ofensivas, para permitir a implementação do gasoduto. Este mês, a China disse à Rússia que eles só concordariam em concluir o gasoduto se a China recebesse o mesmo preço subsidiado pelo gás natural que os consumidores russos pagam. E se você não entende o que o subsídio significa, eu vou te explicar. O governo russo paga uma parte do preço do produto para torná-lo mais barato para seus cidadãos, como um benefício para eles por fazerem parte da sociedade russa. Mas é claro que isso não é feio com o gás exportado. Isso tornaria o gás tão barato para a China que a Rússia mal lucraria com o empreendimento, transformando a Rússia em nada mais do que um posto de gasolina natural para a China, com a China colhendo todas as recompensas. Não se trata apenas de gás barato. Trata-se de uma mudança na dinâmica de poder, e a China está se exibindo muito sobre a Rússia. E o problema é que a Rússia não tem muitas outras opções para escolher, porque eles escolheram invadir a Ucrânia e arruinar seu relacionamento com seus maiores clientes na Europa, clientes esses que a Rússia já tinha tudo estabelecido, com gasodutos prontos para sua demanda, já que gasodutos levam décadas para ficarem prontos. A Rússia não só está perdendo lucros a cada minuto que este oleoduto e outras novas rotas de transporte não estão operando em capacidade máxima, mas também está sendo cada vez mais forçada a fazer maiores investimentos apenas para se manter. Sem compradores, a Rússia não pode manter sua infraestrutura de produção de energia ativa. E se o equipamento de produção de energia ficar inativo por muito tempo nas condições frias e severas da Sibéria, onde a maior parte da extração de gás e petróleo da Rússia fica, ele pode congelar e deteriorar mais rapidamente do que aconteceria em temperaturas normais. Tudo isso graças às duras condições siberianas. Um custo enorme está sendo exercido sobre a infraestrutura energética russa em termos de manutenção e substituição regularmente necessárias, que geralmente é compensado pelos lucros que o equipamento traz. Mas, como bem mencionamos, sem gasodutos, a Rússia não tem compradores. E se a manutenção for adiada para reduzir custos, apenas torna os problemas ainda piores, e exponencialmente mais caros quanto mais o tempo passa. Mas isso seria resolvido se a Rússia armazenasse tudo o que produz, não é mesmo?
O problema é que, por ter muitos recursos naturais, a Rússia sempre foi uma economia de colheita e exportação, o que significa que eles geralmente não têm capacidade para armazenar energia além do que é necessário no curto prazo. Depois que é colhida, é imediatamente carregada em um sistema de transporte e vendida. Como resultado, a maioria dos equipamentos de energia na Sibéria já está inativa pela falta de compradores há quase 2 anos, sendo desligados à força quando o armazenamento atingiu a capacidade máxima. E quando eles decidirem ligar tudo de novo, poderá até ser mais barato do que reconstruir tudo do zero, mas a cada dia que passa, os custos ficam exponencialmente maiores. Mas acredite ou não, essa situação da indústria energética da Rússia fica ainda pior do que isso. É bem sabido neste ponto que a Ucrânia tem feito ataques estratégicos às refinarias de petróleo russas. Essas refinarias são as únicas e responsáveis por levar energia para todo o país para uso doméstico. Muitas dessas refinarias foram incendiadas por simples ataques de drones, que a Rússia simplesmente não consegue descobrir como evitar. Isso não só interrompe as capacidades imediatas de produção de petróleo da Rússia, mas também envia uma forte mensagem sobre a vulnerabilidade dos ativos russos. E como as refinarias foram incendiadas, a Rússia foi forçada a importar petróleo refinado da Bielorrússia para suas próprias necessidades devido à falta de capacidade de produção na própria Rússia. O enfraquecimento energético da Rússia sobre os mercados globais de energia diminui sua capacidade de influenciar a política internacional e remove sua capacidade de tentar chantagear a Europa e futuros conflitos semelhantes aos da Ucrânia. E a perda dos mercados europeus e o comportamento explorador dos clientes restantes da Rússia, que exigem cada vez mais preços baixos, significam que o poder econômico da Rússia está diminuindo. E a Rússia só pode sustentar isso por um tempo. Antes da invasão da Ucrânia, as exportações de petróleo e gás representavam quase 45% do orçamento federal da Rússia e, historicamente, 83% dessas exportações eram destinadas à Europa. Quando essas exportações pararam, a Rússia imediatamente perdeu 1/3 do financiamento de todo o seu governo. E sem um substituto lucrativo, o que acontecerá com a Rússia na próxima década? Para ter uma boa ideia do que potencialmente pode acontecer com a Rússia, devemos olhar para o passado. Em 1853, a invasão do Império Otomano pela Rússia saiu pela culatra na Guerra da Crimeia, levando a um conflito que drenou o tesouro da Rússia, a ponto de eventualmente forçar a venda do Alasca para os Estados Unidos, que a Rússia não tinha mais condições de sustentar, nem econômica, nem militarmente. Hoje, é preciso se perguntar se a Rússia acabará sendo forçada a vender ou dar terras siberianas para a China pelos mesmos motivos. Na verdade, isso já pode estar acontecendo em pequena escala. Para mais sobre isso, farei um vídeo sobre os movimentos da China na Sibéria, que ajudará a fornecer um contexto mais subjacente sobre o porquê de a China estar jogando tão duro com o seu maior aliado. Se você gostou desse vídeo, peço que clique no botão de gostei, se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho e se você deseja assistir nosso último documentário mostrando como o poder militar da Finlândia poderia facilmente esmagar uma futura invasão russa, clique no vídeo que está aparecendo em sua tela. Espero te ver lá, até mais e um abraço!